Jesus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus. Aplauda mais forte, que é para você mesmo saber o que você está fazendo. Aplauda o Senhor com força. Porque quando nós aplaudimos a Deus, querido, nós expulsamos demônios. Aleluia. Aleluia. Pode sentar, querido. Você vai sentar, mas você não vai largar a sua arma. Você está sentando com a armadura de Deus. Amém? Coloque a mão na sua cabeça. Todo mundo. Você vai falar comigo. Na minha cabeça está o capacete da salvação. Declare mais uma vez. Na minha cabeça está o capacete da salvação. Eu rendo a minha mente ao Senhor Jesus. Amém. Agora você não vai perder nada, amém? Se você estiver cochilando, eu vou mexer com você. Então não cochila porque eu vou mexer. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 45. Lembre-se, você não vai dormitar. Se por acaso qualquer espírito de desânimo vier sobre você agora, se por acaso qualquer seta maligna para te distrair, pousar sobre a tua mente, você vai expulsar, amém? Você vai expulsar com autoridade. Porque você é filho de Deus. Deus deu autoridade para você, amém? Quem tem autoridade para expulsar demônios é você. Eu lembro de um testemunho lá em Manaus, do nosso pastor Flávio, que certa vez alguém ligou para ele e falou assim, estava expulsando um demônio e o demônio não saía. Pastor Flávio, vem aqui expulsar esse demônio. E ele disse assim, mas não tem crente aí não? Tem não. A gente está expulsando, não está saindo. Ele falou assim, poxa, põe esse demônio no telefone. Aí botou o demônio no telefone, a pessoa endemoniada lá. E ele disse assim, tu vai sair agora ou tu vai querer que eu vá aí? Saiu. Saiu. Sabe por quê, queridos? Porque a autoridade estava nele. Então, exerça a sua autoridade. Não é tempo de dormirmos no ponto. É tempo de estarmos acordados. É tempo de jejum. É tempo de clamor. Se você ainda não entrou no jejum, por favor, saia daqui hoje convicto que ainda dá tempo de você entrar. Para você se munir espiritualmente. Não durma no ponto. Satanás está lançando no meio da igreja de todo o Brasil um espírito de sono. Está cegando os ouvidos da igreja para não entender a palavra, para não romper em adoração. As igrejas pelo Brasil inteiro estão acostumadas com oba-oba. Vou pulando. Irmã, eu sou de festa. Vocês me conhecem, eu pulo aqui, eu me jogo no chão, eu me ajoelho. Eu sou de pular e de dançar. Mas a gente não vive só disso não, sabe por quê? Porque tem momento que a gente está bem, tem momento que a gente está ruim. Você sabe o que diferencia um verdadeiro crente daquele que é um crente bipolar? O crente bipolar está aqui, ó. Estou contigo, Jesus. Não estou, não. Eu acredito, não creio mais. Eu tenho fé, minha fé acabou. Mas aquele que é crente de verdade, aconteça o que acontecer, está difícil, está complicado, as coisas não estão dando certo, a pressão está grande, mas ele está aqui com Deus, olha, Senhor, eu estou contigo e não abro, eu não abro mão da minha fé, eu não abro mão da palavra, eu não abro mão da oração, eu não abro mão do jejum, porque ele sabe o que ele é em Deus. Precisamos gerar convicção. Você vai falar isso para você, eu vou repetir isso várias vezes, porque hoje eu vou ser chata com você. Repita. Eu preciso de convicção. Eu preciso de uma fé inabalável. Senhor, gera em mim uma fé inabalável. O Senhor está nos chamando para um novo tempo. Mas sabe por que esse novo tempo? Porque nós saímos do tempo que nós deveríamos estar vivendo. Então, porque nós dormimos no tempo, nós perdemos o time, estamos tendo que entrar agora em um momento diferente para pedir novamente, Senhor, vem novamente, Senhor, vem novamente, Senhor, vem novamente.
Nós nunca deveríamos ter parado de orar, nunca deveríamos ter parado de interceder, nunca deveríamos ter parado de jejuar, nunca deveríamos ter parado de clamar. Eric, eu estou com tanta fome, tanta sede da palavra, que no dia 7 de setembro, eu li sobrenaturalmente o livro de Levítico completo em um dia. E fiz anotações. Risquei minha Bíblia todinha, está tudo riscado. Porque num desespero que eu estou, num inconformismo. Mas é um inconformismo que me deixa até triste. Porque, você sabe, gera uma angústia. E é uma angústia que está me movendo para buscar Deus, me movendo para buscar Deus. Eu quero falar uma coisa para você. Se você não está recebendo nesse tempo algo que está angustiando a tua alma, para interceder, para clamar, para se mover, tem algo errado. Tem algo errado. Se não está acontecendo perseguição com você, eu vou buscar aquelas pregações bem antigas com isso. Que tem essa piadinha que o pessoal conta por aí. Então, não fique no muro. Tome uma decisão hoje por Deus. Ter vida com Deus é compromisso. E eu começo pregando sobre isso, que fala justamente sobre José. Quando o sonho se torna uma realidade. Gênesis, no capítulo 45, que diz assim: Então José, não se podendo conter, diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haverdes vendidos para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Vamos parar por aqui por enquanto. Essa situação aqui fala de José do Egito. Está todo mundo entendendo quem é esse José? Amém? Quem foi José do Egito? Ele foi Qual é o papel dele no Egito? Ele era o quê? Um governador. Primeiramente, um governador no Egito, ele tinha toda e completa autoridade. Tinha Faraó. Abaixo de Faraó, apenas o governador. Apenas o governador. José do Egito aqui, ele assume esse papel de governador e nesse momento ele está se encontrando com seus irmãos. E parece que é um momento de reconciliação que está acontecendo aqui. Mas antes de falar sobre isso, a gente vai ter que voltar um pouquinho à história. Quando José tinha 17 anos, amém? José tinha quantos anos? 17 anos. Aos 17 anos, José, um rapaz bonito, forte. José era um filho muito querido de seu pai, Jacó. Então nós já entendemos que tem uma linhagem de bênção aí. Abraão, Isaac, Jacó, amém? Quem é? Abraão. Jacó teve muitos filhos, 12 filhos. O seu 11º filho se chamava José. E José era um filho muito amado, porque era o filho da sua velhice. Jacó, quando foi pai de José, tinha 91 anos de idade. Então, aos 91 anos, José nasceu. E ele amava José. E por causa disso, seus irmãos mais velhos, seus outros 10 irmãos, ficaram enciumados. Muito enciumados. Depois de José, também nasceu mais um irmão, Benjamim. E Benjamim era muito próximo de José. Mas por causa que seu pai amava demais a José, os irmãos mais velhos ficaram com ciúmes. Então, aconteceu mais ou menos assim. Vem cá, Danilo. Você vai ser José por enquanto. Paulo, vem aqui, querido. Paulo da Silvia mesmo. Chega aqui, você vai fazer Jacó. Esse é um filho, abraça. Um filho muito amado, querido, pode abraçar. Fala, meu filho.
Oh, meu querido, como eu te amo. Se fala, papai. Papai. Então, mas Jacó amava tanto e queria dar um presente especial para José. Um presente que representasse esse amor. E deu a ele uma túnica feita de linho puro. Eu não tenho uma túnica, mas a minha amiga trouxe algo parecido, né? Você vai colocar sobre ele, papai. Né? Fala, meu filho, estou... Não, venha para cá. É teatro, você não pode ficar de costas para o público. Mas abre um negócio aí. Deixa eu falar primeiro. Meu filho, essa túnica eu fiz para você com muito carinho, com todo o meu amor. Aqui vai toda a minha bênção para você, tá bom? Gente, vamos aplaudir. Esse é José. Olha que lindo que ele ficou. Obrigada, Paulo. Mas os irmãos de José, vendo isso, ficaram enciumados. Vem cá, Degão, vem cá, Bruno, vem cá, o Everton. Vocês vão representar para mim os 10 irmãos dele. Fica aí. Fica aqui. E vocês vão confabular palavras de inveja em relação ao nosso querido José. Ah, mas esse menino aí é tão novo, tão jovem, recebe algo melhor que a gente. Cara, que absurdo. Olha que menino mala. Cara, ele se acha demais, velho. Ele se acha o quê? Demais, ele se acha demais. O que ele merece? Ah, acho que ele merece ser vendido. Ser vendido. Mas antes de vender, vamos enterrar. Mas vamos matar primeiro. A coisa aconteceu mais ou menos assim, gente. O plano era esse. Entendeu? Por quê? Porque José era um menino muito obediente. Fica aí. José era um menino muito obediente ao pai. Ele honrava muito ao pai. E o pai confiava nele. Mas o pai desconfiava dos outros filhos, que os filhos não estavam fazendo aquilo que o pai mandava. Então Jacó chama José e fala assim: filho, amado filho, eu quero que você vá ver o que os seus irmãos estão fazendo no campo. Sim, pai. Você vai, meu querido filho? Sim, pai. Viu como ele é obediente? Ele nem pestanejou. Ele vai ver o que os irmãos estão fazendo. A Bíblia fala que ele vai com a túnica dele, viu, gente? A Bíblia fala que de longe eles estavam lá no campo. E aí ele vinha andando e ao longe eles já olharam e viram assim: é José que vem ali, e começaram a falar um monte de coisa novamente. Tá vindo de longe, hein? Lá vem o queridinho do papai. Olha como brilha, olha que bonitinho. Já vem o chatão. Agora, você sabe por que ele estava assim? Além da inveja, José tinha tido um sonho. 2 sonhos. O primeiro sonho, ele tinha visto que os irmãos estavam juntos e cada um tinha o seu feixe no campo. Um feixe de molho de trigo. Então eram muitos feixes. Obrigada. E aí a Bíblia fala, segura aqui. Cada um desses tinha um feixe. Mas o feixe de José se levantava e o dele se inclinava, como se estivesse se inclinando perante o feixe de José. E José, 17 anos, inocente, conta um sonho. E os irmãos ficam indignados com esse sonho. Esse menino está dizendo que a gente vai se prostrar diante dele? Capaz que a gente vai se prostrar diante dele. Não acredito nisso. Mas não foi suficiente isso. Ele teve mais um sonho. Ele sonhou que a lua, o sol e as estrelas se prostravam diante dele. Jacó pega assim: que sonho é esse, meu filho? Quer dizer que eu e sua mãe vamos nos prostrar diante de você? José, inocente, não sabia nem o que estava falando, só falou o sonho. Na época, José não tinha ainda o dom de interpretação. No furor dos 17 anos, na juventude, né, quantos aqui têm medo de montanha-russa? Levanta a mão. Você tem medo? Quantos aqui antes não tinham medo e agora tem? Não tinham medo e agora tem?
Quando a gente vai ficando mais velho, a gente não vai tendo medo de algumas coisas? Experimenta não tirar a carteira aos 18 e vai querer tirar aos 30. Você morre de medo de tirar a carteira. Você fica com medo porque você vai perdendo a coragem. Você vai perdendo a força da juventude. Mas José, novo, adolescente, 17 anos, falava o que via na telha. E não tinha nenhum problema em falar. Então ele falava. E por causa disso ele pagou um preço terrível. Vieram ao encontro dos irmãos. Chega lá, José. Vai encontrar, me dá aqui, senão tu vai espalhar esse negócio. Aí Mateus me pega, porque Mateus vai dizer, pastora, está sujando a igreja. E eu tenho que obedecer a diaconia, que eu obedeço muito a liderança daqui da igreja. Então ele chega com toda alegria para ver o que os irmãos estão fazendo. Vai lá. O deganho é o melhor, né? E aí eles começam, eles têm um plano, antes deles chegar, eles têm um plano, que é pegar e matar José. O plano era esse, vamos matar e vamos dizer para o pai alguma outra história aí. Aí Rubens, o irmão mais velho, fala assim, não façamos isso, porque não é certo que viemos a matar o nosso irmão. Por favor, a Bíblia fala que Rubens estava pensando assim, depois eu venho aqui e tiro ele. Então, o que eles fizeram? Jogaram José num poço vazio, um poço sem água. Joga ele aí, gente. Meu... E aí ele ficou pedindo ajuda. Socorro, alguém me ajude. Volta aqui, não me deixa aqui. Agora fica aí. Mas ia passando um grupo de ismaelitas, uma caravana de Ismael, de ismaelitas, pegaram e falaram assim, não vamos matar ele não. Vamos vender ele e vamos pegar um trocadinho, vai lá. Renan, tu é da tribo e a Dani também, vem comprar a pessoa, pega ele aí. Puxa ele do... Mas não vai machucar ele, hein? É sério o negócio. Vai lá. Leva ele... 10. Tá barato, José. Para dividir para 10 pessoas o dinheiro. É R$1 para cada um. Fechou? Pode levar para o Egito. Gente, vamos bater palma aqui para esse pessoal. Obrigada. Obrigada, Danilo. Foi muito bom. Viu? José foi para o Egito. E a Bíblia fala que quando ele chegou no Egito, ele foi vendido para um homem chamado Potifar. Potifar era um homem rico. Era um homem de posses. E no primeiro ano, porque José só passou um ano na casa de Potifar, José já tomava conta da casa inteira. Mas tinha uma mulher que não tinha vergonha, para não falar outra palavra. Ela não tinha vergonha. E era a esposa de Potifar. A Bíblia fala que todos os dias ela ia tentar José. Todos os dias. E José fugia dela. Até que um dia que ela pegou, agarrou José e ela disse assim, olha, o meu senhor Potifar me deu autoridade sobre toda a casa, sobre todos os empregados, mas há uma coisa que eu não posso pegar. Eu não posso tocar na esposa do meu senhor. O que é que ela faz? Pira o cabeção, arranca a roupa de José, e com certeza ela deve ter dado uma de louca, a Bíblia fala que ela gritou, e ela gritava, socorro, socorro! Quando os senhores chegaram, os empregados, o que foi? José, ele veio e tentou fazer um mal contra mim. E chega o senhor Potifar, olha o que tu trouxeste para a minha casa. Você trouxe esse homem para fazer mal contra mim. Potifar, muito zangado, disse assim, José, te dei toda a autoridade, confiei em ti tudo. E você faz isso com a minha esposa? Vou te vender agora como escravo. Foi vendido. Mas por que antes disso Potifar havia dado tudo a ele? Por quê? Porque Potifar havia reconhecido que José tinha Deus. Que José era um homem de honra. E mesmo como escravo, ele representava Deus na casa de Potifar. Primeiro ponto que eu quero falar com você essa noite. Seja útil no lugar onde você está. Amém?
Você vai repetir isso. Seja útil no lugar onde você está. Às vezes a gente procura uma oportunidade de estar nas luzes, de estar à frente, de estar no microfone para se sentir útil. José não precisava disso. Ele sabia tanto que ele era, ele conhecia tanto honra, porque ele aprendeu honra com o pai, honrar a Deus acima de todas as coisas, que ele sabia que ele levava o reino de Deus com a presença dele. Com a presença dele, ele era útil, porque ele vivia o reino de Deus. O reino de Deus estava nele. Os princípios, a obediência, a honra aos mais velhos, a honra à liderança, ele honrava porque ele havia aprendido isso em casa. Ele havia aprendido sobre amar a Deus acima de todas as coisas com o Pai. A primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre isso é: muitas vezes temos a sensação de inutilidade, porque nós não sabemos quem somos no reino. Quando eu morava no Quinta da Boa Vista, no condomínio aqui perto, no primeiro dia que nós nos mudamos para aquele condomínio, a primeira coisa que meu filho desceu para brincar, o Daniel tinha 5 anos. Na hora que ele subiu, ele falou assim: mãe, o que é pi? Meu filho, onde você ouviu isso? Lá embaixo todo mundo fala esse negócio de pi. Digo, filhinho, eu vou te explicar. É uma palavra feia, é uma palavra vulgar. Palavras assim a gente não repete. Você vai ouvir, não precisa repetir. Ok. No outro dia, mãe, o que é pi? Filho, é uma palavra vulgar, não precisa repetir. No outro dia eu desci para ver o que estava acontecendo lá embaixo com eles. Então eu desci e tinha um menino chamado Marcelinho. Marcelinho tinha 7 anos. Nessa época, eu estava começando a fazer faculdade de psicologia. Então eu estudava de manhã, as crianças estudavam de manhã, então eu ficava com eles, à tarde. E aí, quando eu vi Marcelinho, eu falei: mãe, olha o Marcelinho. Quando eu olho para o Marcelinho, e aí, pi, pá. Gente, de 10 palavras, 9 eram palavrão. 7 anos de idade. E aí eu falei assim: querido, qual o seu nome? Marcelinho, tia. Eu digo, aí os outros coleguinhas do condomínio falaram assim: tia, não fala com ele não. Esse menino é o cão chupando manga, esse é o capeta, esse é o diabo na terra, esse é o Satanás. Falou todos os nomes do diabo possível que ele conhecia. Eu disse: ele é tudo isso, meu filho? Se ele é tudo isso e tem mais, se você deixar o seu filho brincar com ele, vai ficar igual. A senhora vai perder seu filho. Isso as outras crianças conversando. E eu peguei e digo, senti da parte de Deus de trazer aquele menino para perto. Digo: Marcelinho, vamos conversar um pouquinho? Vamos. E quando eu conversava com o Marcelinho, eu falava assim: Marcelinho, eu quero te levar em casa. Vamos lá em casa, no apartamento? Vamos. Fiz um bolo, levei para o Marcelinho. Só o seguinte, Marcelinho, aqui em casa a gente não fala palavrão. Tá? Então, aqui tem nosso código daqui de casa que a gente tem que respeitar. Então, essas palavras a gente não fala, tá bom? Tá bom. Para fora daqui, você vai falar o que você quiser, mas aqui não fala, certo? Certo. Marcelinho começou a respeitar o código. Estava brincando com o Daniel. Brincava com umas bolinhas, eu não sei, tipo chimbra que você fala. Bolinha de gude. Burquinha. Peteca, é burquinha. E aí, quando estava brincando, escutava o Marcelinho lá no quarto: Dani, você roubou, pi! Marcelinho: oi, tia. Comecei a ajudar o Marcelinho. Várias vezes que ele foi lá em casa, outras crianças começaram a falar assim: tia, o que você está fazendo com o Marcelinho? Eu disse: por quê? Porque ele não está mais falando palavrão. O que você falou para ele? Se não falei nada, eu trago ele aqui em casa para a gente conversar, para brincar aqui em casa com a gente. Ah, é? Posso brincar aqui também? Eu disse: mas o Marcelinho está aqui, você não gosta do Marcelinho? Não, mas agora eu gosto dele, agora o Marcelinho é gente boa. Então, tá bom, então pode brincar com a gente também. Passado mais uns dias, a mãe de Marcelinho chegou para mim. Você é a mãe do Daniel e do Davi? Eu disse: sou. Eu quero te agradecer. Porque nós viemos do Japão. Quando o Marcelinho chegou no Brasil, nós chegamos para esse condomínio. Ele não falava português. As crianças do condomínio foi que ensinaram o palavrão para ele. Foram as primeiras palavras que ele aprendeu em português. E as mesmas crianças que ensinaram para ele são as crianças que rejeitaram. E ele não é mais rejeitado por causa do seu filho e por causa do que você fez pelo Marcelinho. Ser útil no lugar onde você está. Eu era uma simples dona de casa, uma mãe.
sendo útil no reino, passando o amor para aquela pessoa. Queridos, nós não precisamos de oportunidade para sermos úteis. Ser útil é uma coisa que você precisa entender que você pode ser a partir de já, porque você não foi feito para ser inútil, você foi feito para acrescentar no reino de Deus, amém? Então você vai dizer comigo, eu sou útil. Você se convenceu disso? Porque a partir de agora, no teu trabalho, na tua escola, lá na tua faculdade, na tua casa com os teus filhos, com o teu marido, cuidando do seu pai que está doente, você vai ser útil 100%, porque você foi chamado para ser útil no reino, amém? Passado disso, José foi vendido. Novamente, para onde? Pai, vendido para... Foi colocado no cárcere. Vendido não, foi colocado no cárcere. A Bíblia fala que ele passou 12 anos no cárcere. Sendo o quê? Sendo o quê? A gente acabou de aprender. Sendo o quê? Sendo o quê? É possível um preso ser útil? Sim ou não? Então é possível você ser útil onde você está? José foi útil como carcereiro durante 12 anos. A Bíblia fala que o carcereiro olhou para ele e disse assim, você tem algo diferente. O carcereiro reconheceu Deus na vida de José. E entregou o quê? Entregou a chave do cárcere para José. Você vai cuidar dos presos e você vai fazer o que eu faço. José passa a liderar o cárcere. Gente, preste atenção comigo aqui. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero falar para você. É muito simples. Quando sabemos quem nós somos, somos úteis no lugar onde estamos. Quando sabemos quem nós somos, somos úteis no lugar onde estamos. Amém? Você sabe quem você é? Porque Deus quer te usar onde você está. É onde você está agora. Ele sabe agora que sou eu. Passou aí. Amém, queridos? Amém? Então vamos agora para segundo ponto. Nós precisamos ser provados. Ele já havia sendo provado, mas ser útil e continuar sendo provado, e continuar sendo útil, e continuar sendo provado, e continuar sendo útil. A utilidade do crente não está numa placa, não está numa roupa, não está em um cargo de liderança. A utilidade do crente está na alma dele, quando ele entende o seu propósito e ele passa a ser provado, e porque ele entende que ele é santo, que ele edifica, Satanás se incomoda com ele e a coisa vem, ele é provado outra vez, para tentar impedir você de chegar onde você está. Mas Deus tem algo sobrenatural para mim e para você, e se você persistir, você alcança. Amém? Quantos querem alcançar aquilo que Deus prometeu para você? Levanta a mão. Persista. Persista. Não desista. José estava aqui agora num novo momento. Chegam para eles 2 presos novos. Um padeiro, que era o padeiro do rei, e um copeiro, que era o copeiro do rei. Os 2 têm sonhos. Os 2 têm um sonho discernido por José. Acontece o que o José falou sobre o sonho, aconteceu exatamente como José discerniu. E José fala assim para o copeiro, quando você sair, lembra de mim, para que eu possa sair daqui também. O copeiro saiu, voltou para a presença de Faraó e esqueceu do pedido de José. Quando José está lá, preso 2 anos depois de ter revelado o sonho ao copeiro, 2 anos depois, Faraó tem um sonho. Qual é o sonho de Faraó? Faraó sonha com 7 vacas gordas, 7 vacas magras. As magras comem as gordas, mas as magras nem sequer mudam a aparência, continuam sendo feias e muito magras. Ele dorme novamente na mesma noite, tem mais um sonho. Ele sonha com uma espiga, com 7 espigas gordas e 7 espigas magras. As 7 espigas magras consomem as 7 espigas gordas, e ele fica sem saber o que fazer. Faraó acorda, consulta todos os seus sábios, os seus magos, e ninguém sabe o que é o sonho. Então o copeiro, 2 anos depois, vendo o aperreio de Faraó, vendo a dificuldade de Faraó, fala assim, conheço um homem que está na prisão que pode te ajudar.
Faraó fala assim: chama este homem aqui. Na hora que José chega na presença do rei, e que o rei fala o sonho, José faz o discernimento de quê? Serão 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita escassez. José fala sobre isso, e quando José revela para ele o sonho, preste atenção aqui, amém? Estão comigo? Vocês estão comigo? Quando José fala, ele pega o anel e coloca, o faraó pega o anel, seu anel, coloca no dedo de José e fala: a partir de agora, você será governador. A história parece muito bonita, se você não prestar atenção no processo. A maioria de nós estamos rodando, estamos há mais de 12 anos, há mais de 13 anos rodando, porque nós estamos procurando fazer os nossos próprios meios para atingir os nossos próprios objetivos. Sendo que o prazo que Deus tem para você é um prazo único e especial. Olha aqui para mim. Apóstolo Paulo passou 14 anos escondido antes de sair para a primeira missão. Desde sua conversão. Você que pensa que ele se converteu e saiu pregando, ele não fez isso. Ele esperou 14 anos sendo amadurecido por Deus, sendo construído por Deus, sendo edificado por Deus para chegar no objetivo dele. José também passa pelo mesmo processo. 13 anos na prisão, até ser o governador do Egito. E quando ele se torna governador do Egito, ele tem toda a autoridade. Passados-se 7 anos de fartura, chega os 7 anos de escassez. E agora a gente volta aqui no capítulo 45, que fala justamente isso que nós lemos. 45, no versículo 1 e 2. Então José, não podendo conter, diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Nesse momento, gente, já havia passado cerca de 42 anos. José já estava com 42 anos, desculpa. Mais ou menos, entre 42 e 45 anos. Ele havia passado 17 anos longe de sua família. Agora ele já está mais velho. Já havia se passado 7 anos de fartura, e ele encontra os seus irmãos no 5º ano de escassez. E ele olha para ele e os irmãos não o reconhecem. Porque agora José é rico. José agora fala na língua egípcia. Para falar com o hebreu, José usa tradutor. A Bíblia fala que quando os irmãos chegaram perante ele, que ele olhou para os irmãos não o reconheceram. Então José usa de um tradutor para falar com eles. E enquanto os irmãos falavam, ele entendia tudo, mas José não falava quem era. E no momento em que José se revela, preste atenção aqui comigo, no momento em que José se revela, que fala assim: eu sou José, para eles, depois de uma série de situações que aconteceram, os irmãos ficam desesperados. A Bíblia fala que José manda todos os egípcios saírem da sala, e ele começa a gritar, a chorar em voz alta: ah! Meus irmãos, sou eu, José, não tenham medo, sou eu, José, não fiquem com medo, sou eu, Deus preservou a minha vida para que vocês não morressem. E eles ficam desesperados, porque pensam assim: agora José vai nos matar, não vou fazer nada contra vocês, vocês fizeram parte desse plano para que hoje eu estivesse aqui. Tamanha nobreza do coração de José perdoar os irmãos. E dentro disso tudo, eu quero falar do terceiro ponto, que é a gratidão. Apesar de tudo que José passou, ele não murmurou e não reclamou de tudo que aconteceu com ele. Não murmurou do momento em que foi vendido pelos irmãos. Não murmurou por aquilo que a esposa de Potifar fez. Não reclamou dos 12 anos que ficou preso naquele lugar. Não reclamou porque ele sabia a quem ele estava servindo. Ele estava sendo útil no lugar onde ele foi plantado. Ele foi útil porque foi útil, ele entendeu: eu conheço o meu chamado. Eu sei quem eu sou em Deus.
E a palavra de Deus fala que ele chorou e abraçou os irmãos. E ele perguntava: onde está e como está meu velho pai? Tenho saudade. O nível de honra que José tinha pelo pai era muito grande. Agora veja uma coisa muito importante. José chegou onde chegou, porque ele valorizou cada passo que ele teve que dar. Cada coisa. Ele honrava Potifar. Ele honrava o carcereiro. Ele tratava bem os presos. Ele honrava Faraó. Porque ele honrava a Deus em primeiro lugar. Muitas coisas em nossas vidas não estão andando porque nós não estamos entendendo o nosso chamado à obediência. Para que um sonho se torne realidade, para que aquilo que Deus chamou você um dia para fazer se cumpra, você precisa se alinhar com os planos de Deus. Paulo sempre prega aqui algo muito importante. Por mais que eu tenha recebido um chamado, por mais que eu tenha uma palavra profética, se eu não me alinhar com Deus, essa palavra não se cumpre. Você deve ter ouvido muito falar por aí. Não, Deus vai fazer, porque vai fazer. Deus faz, porque Ele faz mesmo. Mas Ele tem palavra para todos os filhos na terra, para todas as pessoas. E por que muitas pessoas nunca chegam no seu objetivo? Porque desviaram do caminho, porque desonraram a Deus, porque desobedeceram, porque não quiseram se aplicar ao processo de tratamento do Senhor. O melhor caminho para se chegar aonde Deus quer te levar é entendendo que, em primeiro lugar, eu tenho que ser útil no lugar onde estou. Se o Mozart desenha, se ele faz lindos desenhos que ele já fez aqui, Deus quer usar isso para ministrar pessoas, Deus quer usar isso para edificar vidas. Seja útil no lugar onde você está. Se é na dança, seja útil onde você está. Se é no seu trabalho, seja útil onde você está. Se é na igreja, a hora que você for chamado para ajudar, seja útil onde você está. Porque Deus chama aqueles que estão escondidos. Porque aqueles que já estão à mostra não precisam ser chamados. Deus chama os que estão escondidos. Porque aqueles que já estão à mostra, estão lá expostos, não precisam ser chamados. Deus chama aqueles que falam assim: eu não consigo, eu não vou dar conta. Porque é Deus que capacita. É Deus que coloca a injeção de ânimo, de unção, de poder, autoridade, não é não? Coloca assim, vou fazer isso porque Deus me chamou para ser o sacerdote do lar, a esposa, o filho, a pessoa que vai agir com o Espírito de Deus, autoridade. José entendeu esse processo. E eu queria te incentivar nessa noite a pensar sobre esse processo. Fica de pé. Nós vamos orar a Deus. Mas eu quero que você leve essa palavra no teu coração. Porque às vezes a gente está falando: Deus, e aí, cadê, onde está? E Deus está falando: eu estou te fazendo passar pelo processo. Aceita. Aceita. Porque o que eu tenho para ti é algo sobrenatural. Então fecha os teus olhos e fala com Deus. Não vou chamar ninguém aqui à frente, mas eu queria que você orasse ao Senhor e falasse: Deus, se você está com dificuldade de se submeter a coisas que Deus está te falando, então começa a falar: Deus, eu quero me submeter. Eu quero passar por esse processo. Eu quero estar nisso. Eu quero que o Senhor abra o meu coração e me use. Então, ore ao Senhor, só você e Deus. Fale com Ele agora.